Olá, seja bem-vindo à STP-TV. Hoje recebo Osvaldo Abreu, engenheiro. Junto iremos abordar o tema valorizar os recursos nacionais. O que fazer? Para já, fica uma reportagem. A escassez de profissionais qualificados em diversas áreas de atuação faz com que o profissional de recursos humanos que pense de forma mais estratégica se torne primordial. Numa altura em que a África está em crescimento e em que tantas empresas apostam neste continente, é importante qualificar as pessoas, prepará-las para o mercado de trabalho e integrá-las o melhor possível nas empresas e nas funções para as quais estão preparadas. Mas num processo de crescimento, é importante valorizar muito mais. É importante, sobretudo, valorizar os recursos nacionais. Hoje, na STP-TV, vamos explicar o que tudo isto significa. Valorizar recursos nacionais, que recursos são esses a que eu me quero referir? Recursos, obviamente, humanos, nunca nos podemos esquecer de recursos humanos. Quando se fala de recursos, fala-se normalmente de recursos naturais, de recursos materiais e esquecemos de recursos humanos. Aqui, na minha conversa com o Osvaldo Abreu, que é, do meu ponto de vista, um recurso humano nacional valorizado, altamente valorizado, valorizou-se a si e permitiu que outros o valorizassem. Vamos começar mesmo por aí, pela questão dos recursos humanos nacionais, pela questão das gerações, das diversas gerações de recursos humanos nacionais e de como elas têm-se portado ao longo dos tempos. Portar-se aqui não só e necessariamente política, porque o Osvaldo Abreu também é um político, mas portar-se no geral, o comportamento dos recursos humanos nacionais e o que é que estes recursos têm dado ao país e que rentabilidade tem o país retirado dessa diversidade de recursos que cada vez é maior e mais quantificável em São Tomé e Príncipe. Osvaldo, boa tarde e obrigado por teres vindo. Muito boa tarde, Dr. Abílio. Obrigado pela oportunidade. De facto, é um tema sugestivo, a questão dos recursos no país. Os recursos humanos, como bem frisou, é o melhor recurso com os quais nós podemos contar. E o nosso país é rico nesses termos, se nós contarmos com a qualidade e a quantidade no nível etário da nossa população, toda ela jovem, e o que tem gerado para o país, tanto aquilo que nós observamos dentro do país como na diáspora. Digo isto porquê? Porque nós temos uma imensidão de jovens quadros, e não só, também alguns séniores, com potencialidades infindáveis e que muito deles estão subaproveitados. E é necessário que nós criemos oportunidade, fora e dentro do país, para podermos abrir portas a estes quadros. Existe um mercado de trabalho fora de São Tomé e Príncipe imenso, nas nossas fronteiras e não só. E eu estou convencido que os nossos quadros são capazes de ir ali e, com competência, fazer com que São Tomé e Príncipe possa exportar este recurso para fora com dignidade, com competitividade e com muito saber. Isso é bom, isso é bom. Temos começado logo por aqui, porque o teu percurso pessoal diz muito sobre aquilo que é possível fazer-se com quadros nacionais. É que muita gente, quando se fala em quadros nacionais ou recursos nacionais, recursos humanos nacionais, e quando se fala, como tu disseste agora e bem, na possibilidade de os exportar, existe essa coisa que está na memória dos são tomenses de durante muito tempo, por exemplo, relativamente aos quadros na diáspora e até nos quadros recém-formados, de haver muita dificuldade neles regressarem, até porque não haveria braços abertos por parte dos quadros sénior e dos próprios decisores políticos no sentido de facilitarem o seu regresso. Hoje nós estamos perante uma outra situação, que é, estamos a produzir claramente, em termos de quantidade, muitos quadros.
O país ainda não está capaz de responder, em termos de empregabilidade, a essa dimensão de quadros a produzir e em produção. Acontece o seguinte, que falar sem exportar alguns quadros, do ponto de vista de política são tomense até agora, queria dizer, com os complexos que nós temos todos, não é? Queria dizer que, lá estavam estes tipos a dizerem que os quadros nacionais não podem estar aqui no país, não devem regressar. Não, devem regressar. Aqueles que puderem fazer uma carreira internacional têm que ter a noção de que fazer uma carreira internacional beneficia para o país. Porque eles estão a qualificar-se em ambientes mais competitivos, eles estão a fazer a sua aprendizagem e o seu aporte de conhecimentos noutros ambientes, e isso reverte-se, obviamente, para o próprio país, deixando até claro e em aberto muito maior campo de seleção e de recrutamento para o próprio país, quando houver necessidade de o fazer. É mais ou menos isso que estavas a dizer, ou é outra coisa qualquer que eu não percebi bem? Não, é justamente isto, porque repara, nós para exportarmos, quando nós falamos de recurso, nós temos que ter em conta que eles podem ser exportáveis. Incluindo os recursos humanos. Incluindo os recursos humanos. Nós, para exportarmos os recursos naturais, naturalmente, nós temos que formá-los bem, porque nós estamos num mundo de concorrência. E não há dúvida que aquilo que nós já geramos, em termos de recursos humanos, e aquilo que nós podemos gerar, este mercado nos é favorável. E disse bem, nós temos uma diáspora rica de quadros, onde as suas posições permitem que o Estado possa vir, no futuro, beneficiar da experiência que eles vão colher. Bem explicado, era exatamente isso. Mas para que isto aconteça, é necessário, tanto que nós transpormos algumas barreiras e algumas fronteiras de quantidade para qualidade. Também isto é muito importante. Nós temos que formar muita gente, mas formar gente de qualidade. Para quando nós passarmos a fronteira para um outro mercado, nós podemos manter este nível que nós queremos. De uma forma geral e consistente. Mas isso enfim, parece-me bem, e é mais ou menos aquilo também que eu defendo. Mas olhando para estes quadros, olhando para aquilo que nos está a acontecer com a qualificação e tal, e quando nós estamos a pensar, sobretudo, numa integração regional, que é quase que obrigatório fazermos, né, porque o futuro passa muito por aí, eu olho para as instituições regionais e não vejo muitos quadros são-tomenses posicionados nessas instituições, assim como não vejo também quadros são-tomenses posicionados na União Africana ou em organizações internacionais deste nível. Eu bem sei que temos alguns problemas, em posicionarmos nessas organizações, né, problemas básicos, não é? Desde pagar cotas e esse tipo de coisas. Mas, fora isso, posicionar-se nessas instituições com quadros técnicos e competências nacionais não seria também importante em termos de estratégia para o futuro, em termos de dar a conhecer o país e dar a conhecer essa qualificação que nós temos e que dispomos? Exatamente. E mais ainda, para um país da nossa dimensão. Portanto, é necessário que políticas internas seja concebida para o impacto que nós queremos, ao nível de empregabilidade e introdução dos nossos quadros nas organizações regionais. Porque nós não podemos, nem devemos deixar este elemento só ao prazer ou ao nível individual dos quadros. De iniciativa própria individual. Sim, isso não é estratégia, não. Portanto, deve haver uma estratégia integrada ao nível nacional, onde passa pelo poder institucional e político, pelas organizações não governamentais, pelas organizações multinacionais também que estão em São Tomé, em termos de assessoria, para nós podermos nos situar e dizer-nos algumas coisas simples, como onde é que nós podemos ser competitivos, quais são as áreas, quais são as instituições, o que é que nós podemos fazer e com que recursos nós contamos, onde é que eles estão, dentro do país, fora do país, e começamos a posicionar lá onde houver aqueles buracos ou aquelas oportunidades, irmos buscar e toda a força nacional converger no sentido de nós irmos colocando este ou aquele quadro naqueles lugares. Isto tem que ser feito de forma nacional. Sim, tem que de facto obedecer uma estratégia que seja nacional. Nós temos recursos para isso.
mas é necessário então, que haja uma isso não estratégia. aconteceu até agora? Nota-se muita dificuldade na colocação de quadros santomenses nas instituições regionais. E, normalmente, quando se faz essa opção, faz sempre a opção por quadros, isso do meu ponto de vista, e eu assumo já o meu ponto de vista, por quadros sénior, muito pouco agressivos, quando o país necessita, nesta altura, e se calhar já com algum tempo, está a necessitar de quadros mais agressivos e mais visíveis, digamos, nessas instituições e noutras semelhantes, não é? Ver pessoas como tu, por exemplo, enfim, tem um percurso profissional, que passou por uma multinacional, que tem esse tipo de qualificação laboral, enfim, e ter esse tipo de quadros, com esse tipo de níveis, como já existem alguns e são bastantes, a não posicionarem-se nesse tipo de fóruns, a mim faz-me uma imensa confusão e até me causa alguma indignação. Agora, como conceber uma estratégia básica para que isso se passe quando nós temos uma relação incrivelmente complexa, normalmente complexa, nas relações exteriores, não é? Enfim, a divisão quase, a partilha quase que de competências entre a presidência e a primatura podem dificultar de alguma forma isto. Mas se os atores chegarem a algum tipo de entendimento, isto é possível. Eu acredito que sim, mas os primeiros passos que nós devemos dar, eu acho que estaria na identificação das nossas potencialidades. O segundo percurso seria identificar os locais possíveis da nossa intervenção. Portanto, e o terceiro passo é o trabalho de casa, de forma a nos converger toda a força para nós falarmos de uma só voz. Portanto, a questão de identificação pode ser feita de forma individual. A presidência pode fazer, claro, a relação internacional pode fazer, outros podem fazer, mas depois temos que chegar um momento para nós reunirmos e dizer, isto é... Interessa-nos colocar esse perfil ali e tiramos... Porque repara, porque isto, muitas vezes nós teremos que contar com o apoio de parcerias internacionais ou bilaterais para nós darmos o passo definitivo devido à nossa pequenez. Mesmo países grandes como Angola, muitas vezes pedem-nos o apoio para eles poderem colocar uma outra peça numa Estamos sempre a ser chamados por esse tipo de apoio. E nós nunca pedimos a ninguém para nos colocar. E uma das questões fundamentais em Santo Tomé e Príncipe, que é um bocado nossa forma de ser, é a dificuldade que nós temos de reconhecer a Abílio é o gajo. É o tipo porreiro para este lugar. Vamos todos nos converger para fazer do Abílio o homem daquela situação ou daquela instituição. Temos muita dificuldade Nós temos dificuldade em convencer-nos e ajudar para que isto aconteça. Se calhar é porque as pessoas também não têm bem a noção, e também falta-nos, se calhar, a noção do coletivo, mas isso falta-nos de alguma forma, e eu tenho essa convicção, falta-nos alguma noção de quanto o coletivo pode ganhar com esse tipo de estratégias, esse tipo de opções e decisões que são, obviamente, também políticas no final. Como fazer... Eu tenho algumas noções, e tu também terás com certeza, como fazer com que as pessoas, com que a cidadania acredite que quadros nossos colocados fora, que só valorizam, colocados e bem colocados, sobretudo em algumas instituições, até empresas privadas, seja o que for, só valoriza o que é nacional. Porque normalmente nós pensamos... como valorizar o que é nacional? Pensamos sempre nos recursos materiais, não é? Nos recursos naturais, nos recursos materiais, e sim é valorizar e tal. Mas essa mentalidade, de facto, não é que ela tenha que mudar, ela tem que existir, não é? Ela tem que existir. Tu lembras-te de algum caso de algum santomense, enfim, que de uma forma concertada os santomenses, enfim, tenham pensado nele para exercer algum cargo e que isso tenha saído de São Tomé e Príncipe, porque o que nos acontece é o seguinte, é que são normalmente instituições internacionais a sugerir um São Tomense, não é? Muitas vezes até nem sequer passa pelo próprio país, não é? São coisas que vêm da... Mas agora um caso que tem saído mesmo de São Tomé para uma organização internacional? Não, conheço pouco. Eu tive conhecimento de um caso, de uma candidatura recente da atual governadora do Banco Central, mas pelo que tudo indica foi uma iniciativa individual dela, mas depois que o Estado deu corpo
Mas pronto, nós não é aquilo que nós estamos aqui a falar propriamente. Não é a mesma coisa. Entretanto, a outra questão que havia colocado, portanto, o que pode estar por trás dessa dificuldade nossa? Eu acho que, como toda a sociedade, deve haver centro-motores, os drivers. E essas pessoas que farão esses centros devem ser pessoas despidas de muitos preconceitos que nós lidamos com os mesmos todos os dias. E buscar assessoria onde houve sucesso. Tanto conhecimentos lá internamente, há santomenses que já lidaram com essa situação, ou há países que já lidaram com essa situação, e esses centros é que devem trabalhar no sentido de fazer com que aquelas individualidades que nós conhecemos com potencialidade para aquela concorrência ou aquele lugar pretendido seja exposto de forma mais abrangente possível, nacional, para ir buscar este quórum, este apoio para nós darmos o passo definitivo. Mas isto deve ser feito tanto fora da questão política, questão de pequenas divisões, porque senão nós matamos a nós mesmos e matamos quadros e temos feito isso de forma quase que leviana, sim, não é? E muito permanente. Temos que ultrapassar isso e aí concordo. Aqui fora e nos perguntam, mas onde estão os santomenses? Santomenses têm mania de inteligentes, de muito competentes, mas eu vejo na lista das organizações internacionais, não vejo santomenses. Onde vocês estão? O que é que vocês fazem? Então ficamos assim. Essa pergunta, de responder essa pergunta é muito, assim. Muito complicada para então, nós somos muito espertos lá em casa. Claro, toda a gente é muito esperta em casa. Não, mas já não chega. Hoje já não chega. Sobretudo num país que quer posicionar-se para o exterior, que nós não temos outra hipótese, não há ilha nenhuma que não se posicione para o exterior. Eu até acho que perdemos muito tempo a posicionarmos demasiado para o interior, mas agora acho que finalmente se começa a haver um consenso no sentido de temos que nos abrir, temos que olhar para fora, temos que relacionarmos com o exterior de forma absolutamente descomplexada, porque é aí que está a nossa riqueza, não é? Olha, por exemplo, do engenheiro José Cassandra, da capacidade que teve de buscar os quadros fora, até pela dificuldade que tinha no início de fixá-los. De fixar os quadros na Ilha do Príncipe. Sim. Quadros que estão em Santo Tomé, na Ilha de Santo Tomé. Então, mas foi capaz de buscar quadros muito competentes lá fora e tinha feito um trabalho de equipa excepcional na Ilha do Príncipe. Isso tem valor. Efetivamente tem valor. Exatamente, são quadros da diáspora. E muitos com anos, décadas, fora da terra-mãe. E é qualquer coisa que nós temos que ensaiar também na Ilha de Santo Tomé. Está indicações de como é possível. E sem preconceitos de que ele vai meter lugar. Para nada disto. Até porque isto vai, de certa forma, nivelar por cima. Cada vez que chega um quadro com competências reconhecidas fora, e pelos santomenses também, faz com que os que lá estão pensem em, fazer melhor. E deixar um pouco aquele nosso do dia a dia de fazer aquilo que nós temos que fazer e não irmos um pouco mais além e explorarmos mais as nossas capacidades. Acaba por ser até uma motivação interna e acaba por ser também um motor de certa forma. E depois, que é qualquer coisa que, de certa forma, o programa Nós por Lá tem feito. E eu aproveito a oportunidade para, uma vez mais, felicitar os protagonistas e os da iniciativa deste programa. É ir buscar aqueles exemplos positivos que nós temos e dar a devida fazer a devida homenagem e dar expor. Exatamente, e homenagem. Porquê? Porque isto é um pouco a forma de atiçar ou mostrar principalmente à jovem geração que é possível e que é uma coisa com a qual eles podem lutar para ser também ou estar naquela posição. Bem visto. Eu acho que está perfeitamente bem visto e faz todo sentido fazer essa homenagem aqui também ao Nós por Lá, do Jerónimo Muniz e do Milton. Portanto, feita essa homenagem, vamos sair dos recursos humanos para outros recursos. Tu és um homem que vens de recursos de uma empresa
enfim, que está envolvido numa indústria que é essencialmente uma indústria de recursos naturais. Foste ministro de uma pasta muito ligada a recursos naturais. És um homem com competências reconhecidas nessa área, mas antes de irmos a recursos naturais, escreveste um artigo que eu conheci bem, porque tiveste, enfim, a simpatia de me enviar, que é para eu ler antes de publicares, um artigo sobre turismo. Quer dizer, um homem que vem dos recursos naturais, um homem que vem dessa indústria, enfim, muito rica em temática, que é a indústria petrolífera e de extração de recursos. E porque essa preocupação com o turismo e também com a educação, porque li alguns artigos teus no Telanon e noutros meios, em que existe essa preocupação com a educação e também com o turismo, sobretudo dando tu uma centralidade muito especial ao turismo, como talvez como a indústria que mais rapidamente pode acelerar o nosso desenvolvimento. Porquê essa preocupação? Porque digamos que esse incómodo com quase nada que temos feito nessa indústria, que é uma grande indústria também, como é a indústria do turismo. Bom, eu agradeço ao Abílio por esta oportunidade de fazer comentários sobre esses dois aspectos, a educação e o turismo. Para mim é um casamento perfeito para o nível de turismo que nós queremos, que nós podemos lançar nesta fase. Portanto, agora, porquê? Tem um pouco a ver com o meu percurso pessoal, de onde eu venho, nos últimos anos. Ele sabe que eu fui para Cuba aos 13 anos de idade e fiz todo o percurso da educação secundária para o universitário, depois fiz a universidade. Em Cuba? Em Cuba, o mestrado, bem, tudo isto. E eu vivi várias etapas do processo da economia cubana. De evolução da economia cubana, que é mesmo evolução. Tu falas sempre em processo, vais remeter para os piores momentos da economia cubana, qualquer economia à esquerda. E ali eu vi o casamento entre a educação e o turismo. Esse é um bom modelo, esse nível. Tem um grande modelo esse nível. Um modelo perfeito. E não é difícil de compreender e depois exportar. Porquê? Porque o cubano, uma dada altura, eles viram que a indústria, que é o fator primário de produção, açúcar, já não dava nada. Por diversas razões. Mas era falsamente levada como a indústria retora da economia. Até oficialmente não tem rentabilidade nenhuma. Devido às parcerias portanto, com o campo socialista. Quando aquilo cai, nos finais dos 80, princípio de 90, cubanos levantaram no dia seguinte e viram que as torneiras fecharam-se. Mas já não há nada. E que de facto, açúcar não dava nada. Então, mas depois deram conta, notaram que todos os países da região eram potência de turismo. Então, como é que eu estou aqui, tem umas condições nessas condições, e tão estrategicamente eu não tenho turismo? Então, fui ali. Então, o que é que facilitou aquele passo seguinte, de forma muito acelerada, de uma economia baseada no fator primário de produção, que é açúcar e coisas assim, para uma economia de serviço? Foi a educação. Portanto, os gajos começaram a exportar pessoas para a Jamaica, para a República Dominicana, para reconverter as pessoas de formações diferentes para o turismo. Mas já tinham pessoas formadas. Pessoas com muito conhecimento, pessoas muito cultas e que rapidamente perceberam que era aí que estava o futuro, para elas próprias e para o país. E fizeram aquela conversão rapidamente, e se vemos os números, aquilo foi... Sim, está sendo, naturalmente. E ainda tem uma margem enorme de evolução. Portanto, quando eu ataco a educação em Santo Tomé, em termos de preocupação, em termos de comentários e propostas, eu faço um pouco nesses termos. Nós temos que formar as pessoas, nós temos que educar as pessoas, tanto do ponto de vista horizontal, mas também na vertical. Temos de ter pessoas de muita qualidade, formada, mas temos de ter toda a população com um nível capaz de fazer do turista a sua economia.
Sem perceber que ali está... Exatamente. Ele, quando vê um turista, ele não tem que ver o indivíduo, não deve ver o indivíduo como para alguém que veio cá para o meu país me invadir, para alguém que está aqui. Não. Um turista, para ele, deve significar um recurso. Para aqui é mais $1 que eu posso ir buscar. Mas como é que ele pode fazer isso? É um valor. Como é que ele pode fazer isso? Ele tem que ser educado para ele prestar serviço ao turista, para ele indicar mais um local que seja, sei lá, de atração turística, cultural, que ele possa vender um pouco do seu trabalho manual que ele faz, ou, sei lá, sentar com o indivíduo, falar um pouco do seu país, ou criar um pequeno restaurante, uma tascazinha, até no seu carrozinho de táxi, ser capaz de dialogar com o turista, mas de forma sempre atrativa, para que o indivíduo não só sinta-se bem e gaste mais, mas que ele possa comunicar com os seus pares, estando em Santo Tomé, ou quando ele regressar, sei, pá, aqui está um local, pá, que nós podemos regressar. Hoje ele é 1, amanhã ele poderá ser 3. Sim, e depois há todo o marketing pessoal, não é, que funciona. Não é? Mas é que o Estado é que tem que fazer isto. Então o Estado tem que fazer isso, e a educação na população facilita qualquer política que o Estado querrá fazer para fazer do turismo um fator nacional, de envolvência nacional, para nós despolitarmos a nossa economia. Eu acredito que, independentemente do petróleo, o turismo é o nosso futuro. Nós somos naturalmente dotados para sermos mais facilmente criar uma indústria e ser uma potência ao nosso nível e na nossa região. Exatamente. Sem dúvidas nenhuma, também acredito depois nisso. da questão de serviços. Por que eu coloco o turismo antes de serviço? Porque para serviços tu precisa de um nível de investimento muito elevado, que o turismo não é tanto também assim. Criar um tipo de reputação muito mais complexo que a reputação que se pode criar a nível do turismo. Exatamente, para o serviço. Portanto, turismo é uma questão que tu vais crescendo com o próprio desenvolver da situação. Mas serviços, tu precisas, portanto, se quiseres fazer um transshipment, aí não tens tu tens que ter $500 milhões para fazer transporte. Claro. Portanto, tens que começar por ali. E com um nível tão reduzido de investimento direto estrangeiro que tu tens, e com a ausência praticamente de um fator de produção primária, porque a agricultura não dá para isto, tu vais ter que contar com parceiros internacionais. Sempre. Pelo menos nessa fase inicial. Portanto, agora, aí é que aparece o petróleo. Portanto, nós não podemos... Que é a nossa melhor garantia. Exatamente. Não é? Nem que seja expectativa. Exatamente. Nem que seja ali expectativa. É que tocaste a questão fundamental do petróleo. É nós sabermos jogar com as expectativas. Não matarmos as expectativas de produção de petróleo em Santo Tomé. Porque só nos prejudica. Quando as pessoas dizem, não, vamos matar o petróleo, porque o petróleo não vai dar nada, não é assim. Não é assim. Não, isso não é estratégia, nem sequer é nada. Por muito que nós questionemos... aliás, é um exercício que eu não gosto de fazer e reiteradamente recuso-me a falar sobre a indústria ou a possibilidade de termos uma indústria petrolífera. E recuso-me a falar exatamente porque é uma posição claramente de marketing. Recuso-me a falar e a manter um silêncio à volta dessa indústria exatamente para manter as expectativas. Essa é a minha estratégia pessoal. Era bom que o próprio Estado também tivesse uma estratégia desse género. Porque o nível de pesquisa e onde nós estamos na pesquisa para provar a existência de petróleo em Santo Tomé e Príncipe, os próprios especialistas, as próprias indústrias sabem que isto leva tempo. Portanto, nós não temos que fazer nada para contrariar isto. É só vendermos. Nem sequer vender. É continuarmos a trabalhar de forma árdua, séria e com competência no sentido de afinarmos as nossas técnicas de pesquisa, porque o petróleo está ali. Todas as instituições internacionais, as multinacionais e as pequenas empresas sabem que o petróleo, em termos de recursos no subsolo, está ali. Agora, há uma questão, é como chegar a este recurso, onde ele está, e o recurso que tu precisas para lá chegar. A questão da rentabilidade. Portanto, elas, se continuam a estar à volta do processo, de uma forma mais ativa ou não, é porque elas não querem estar atrás quando chegar a este momento. Portanto, nós temos, ou devemos ter todo o interesse em mantê-las ali, todo o interesse em maximizar o investimento que elas possam fazer. Isso que nós temos que fazer e formar o nosso pessoal para sermos cada vez mais competitivos na pesquisa
para a procura dos hidrocarbonetos. E há ali uma série de instituições multinacionais, e não só, que nos podem ajudar nisto. E o Abílio sabe que isto foi a questão do Ghana. Ghana levou 100 anos ou mais para fazer a descoberta do petróleo. Entre a gestão das expectativas até entrar na indústria, levou muito tempo. E sempre manteve aí o processo. E repara que o petróleo foi descoberto em Ghana, nos mesmos lugares onde as empresas, todas as majors multinacionais, fizeram pesquisa e desistiram. Sim, é um facto. Essa é a experiência do Ghana. A Jubilee Reservoir, o campo Jubilee, que é o maior campo descoberto na água ultraprofunda do West África, foi descoberto em Ghana, em lugares onde tanto a Chevron, a Mobil, a BP... Já lá tinha estado. E desistiram. E por quem? Por empresas pequeninas, mas comandadas por indivíduos que conhecem a geologia. Porque quem faz as empresas são os indivíduos. Muitas vezes... Os recursos humanos, lá voltamos ao início. Muitas vezes aparece cá, aparece em Santo Tomé uma empresa com nome, sei lá, estranho, mas tu quando vai ver o background de quem está por trás, tu diz, espera aí. Há aqui capacidades técnicas. Esses gajos, são os gajos que fazem a diferença nas empresas grandes. Só que depois de algum tempo, os gajos afastam-se e formam suas pequenas empresas, porque eles também querem tirar porque já deram muito a ganhar às grandes empresas, agora acham que eles podem fazer, porque eles já conhecem a geologia, já lá estiveram várias vezes a estudarem aquilo. Então só precisam de algum investidor para meter algum dinheiro. Para viabilizar os seus próprios pequenos projetos. Mas diz-me uma coisa, agora estamos aqui a falar disto, não vamos poder terminar a nossa conversa, sei que me fales de como foi essa experiência de ser-se ministro em São Tomé e Príncipe. Como é que tu caracterizarias, em poucas palavras, ter tido a experiência de ser político, decisor no nosso país? Como é que foi? Bom, pessoalmente. Foi uma experiência muito positiva, muito boa e com os ensinamentos que eu posso considerar como inesquecíveis. Na vida nós temos etapas e eu felizmente tive a sorte de percorrer várias etapas de forma bastante completas, tanto em Santo Tomé, na função pública, nas relações institucionais, numa instituição de grande vulto como foi a Agência Nacional de Petróleo. Depois dei o salto para uma empresa multinacional, tive um relacionamento institucional, empresa, países. Portanto, e o salto era aquilo. Aquilo era o momento, era o momento para o salto. Apareceu o convite, analisei, era claro que havia riscos em termos de... políticos, sobretudo. Políticos e pessoais também. Pois pessoais. Mas depois de teres dito que analisaste, já era quanto pessoal. Sim. Havia riscos políticos e pessoais. Entretanto, eu aceitei com o espírito de missão. Mas missão significa, eu tenho pouco tempo. E o que é que eu posso fazer em termos de aportes, em termos de contribuição efetiva? E foi com este espírito que eu entrei. E eu levei na mente mais ou menos 3 ou 4 coisas, em termos de ideias. Energia, urbanização e infraestruturas. Infraestrutura, falo porto, aeroporto. Sim. E, portanto, eu acho que nesta grande... Estes 3 grandes objetivos, lote de atribuições que eu tinha no Ministério das Obras Públicas, Recursos Naturais, Meio Ambiente, Infraestrutura. Esses 3 grandes objetivos, para mim, era onde eu estaria voltado para que o país beneficiasse, de certa forma, do trabalho de equipa que eu pretendia fazer. E acho que nós fizemos um trabalho razoavelmente bem conseguido no pouco tempo em que lá estivemos. Digo nós porque em nenhum momento eu trabalhei sozinho. Uma coisa de equipa. Tive a felicidade de ter santomenses competentes, engajados, trabalhavam comigo de manhã, tarde e à noite, de madrugada, domingo e sábado, no terreno estávamos a trabalhar.
e nós, portanto, deve ter essas informações. O aeroporto e o porto, nós saímos em pouco tempo, já conseguimos ter as aterragens noturnas e alguma melhoria no Isso foi claramente conseguido. Serviço, foi claramente conseguido. No porto, nós quando entramos, nós temos uma grua deficitária, nós conseguimos colocar 3 gruas a funcionar. Conseguido. Durante muito tempo não se tem isso, portanto, melhorou-se a operacionalidade do porto. E nós negociamos a construção do Porto Seco. Estamos prestes a concluir esse processo para um bocado desafogarmos a quantidade, o espaço que nós temos lá e mesmo a operação dessas questões. E íamos avançar para a aquisição de meios da desova dos contentores muito mais flexíveis, que eram as barcaças com grua. Estávamos nesse processo. Facilitavam. Sim, como facilitavam, e de maior capacidade, não aquelas pequenas que nós temos ali. Sim. Quer dizer, na ausência de um porto de águas profundas. Criar uma alternativa que viabilizasse mais. Exatamente, na dificuldade do processo da extensão do porto atual. Porque nós, quando fizemos as contas, 10 metros para não sei quantos milhões, e depois aí a plataforma ali era quase compacta, eram pedras únicas, e o risco que isso provocava para toda a plataforma, nada. Vamos trabalhar em barcaças maiores, que nós seríamos capazes, o barco chega, em meia hora desovamos os contentores e portanto... Isto era um projeto, mas não chegou a ser sequer... Mas ele existe. Ele existe, eu sei que não houve passagem de pasta, mas ele existe, as pessoas estão lá em Santo Tomé e Príncipe. Portanto, as pessoas conhecem e podem perfeitamente trabalhar na continuidade, é isso que nós queremos. Ou seja, é uma opção que é obviamente transitória até ao Porto de Águas Profundas, mas que tem rentabilidade também. É possivelmente rentável. É a mais visível desde o ponto de vista econômico e operacional, mesmo até de pessoal para o trabalho. Depois está a questão de energia, que eu deixei para o fim, porque é fundamental. A energia, eu me lembro do comentário dos comerciantes, nem falo mais de outros setores, comerciantes que me diziam, olha, Sr. Ministro, nós, se continuar assim, seremos capazes de diminuir os preços dos produtos congelados. Porque nós não... O risco da congelação naquele país é terrível. Nós não temos necessidade mais de fazermos recurso aos geradores. Vê até que ponto a economia é feita pela falta e depende muito disso. De energia elétrica. Mas fica uma ideia. Fizemos o Rio Grande, fizemos aquele contrato, nós tínhamos um plano a curto, médio e longo prazo. Portanto, a curto prazo era trabalharmos com os recursos que nós tínhamos, recursos em termos do pessoal e recursos em termos das maquinarias existentes. Trabalhar nisso para nós melhorarmos a eficiência daquilo que existia. A médio prazo é reforçar os geradores, aqueles que eram muito cansados, sim, e tirar de lá aqueles que eram muito velhos, e já estava sendo feito, e a longo prazo é a questão de renováveis, das barragens. Exatamente, estava tudo mais ou menos alinhado e que as coisas estavam sendo feitas nesse sentido, com um cronograma mais ou menos pensado no coletivo. Agora, não entrando em detalhes, porque senão era perder tempo, fica-se com a sensação de que estes três objetivos principais e basilares da atuação política no 15º governo, que perdeu um pouco de fôlego com a tua saída do governo. Não vamos falar sobre a tua saída do governo, que isto não interessa nada para aqui, nem sequer é relevante do meu ponto de vista debruçarmos sobre esses faits divers nacionais que eu não gosto de abordá-los aqui neste espaço e aqui neste meu programa. Eu prefiro refletir sobre outras coisas que me parecem muito mais interessantes. Eu não sei se o Pedro repara que nós não falamos da habitação. Pois há a questão da habitação e da nova cidade. Aquilo foi o nosso bebezinho. Tá bem. O nosso bebezinho. Mas isso é factível? Isso é possível? É possível. A política do urbanismo. Nós, comprovadamente, não é necessário ser especialista para nós vermos como é que está muita a nossa cidade. Como é que está a estrangular e tem que como é que ela está a crescer de forma inadequada. Até para o aspecto turístico. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Então, nós chegamos lá,
fomos ver vários bairros suburbanos, como é que nós podíamos fazer para melhorarmos a questão dos serviços básicos, da água, da sanidade, essas questões. Tá bem, podemos fazer isso, é verdade, mas vamos pensar em tirar essa gente dali para outro lugar. Então começamos a procurar o país para vermos qual seria o melhor espaço para nós. Primeiro era a ideia de novos bairros. Pode ser mais pequenos bairros, mais campos de milho, não. Vamos pensar numa coisa maior. Então ali surgiu a ideia de fazermos uma nova urbanização completa e chamamos uma ou duas empresas que tinham alguma experiência nisto e fizemos a proposta, dissemos que não temos muito dinheiro e para nós não perdermos muito tempo, vamos cingir-nos a uma adjudicação direta com o recurso que nós temos, com aquilo que o Estado, que a lei permite. Tanto para não pode ser mais de 50, 60 mil euros. Para quem pode fazer isso? Nós trabalhamos sempre em conjunto com a nossa equipa, a equipa do Serviço Cadastral, a equipa de Obras Públicas, do Urbanismo, a equipa do Laboratório, a equipa de Recursos Naturais, a equipa de Energia e Água. Era uma equipa grande e íamos poder trabalhar com as pessoas que estavam a trabalhar connosco. E assim nasceu a nova urbanização, que está feito e tem... Portanto, eu saí, houve algumas questões que ficaram por meio, mas no global está ali feito. Mas não te entristeceu ver esse projeto, obviamente um projeto nacional e aproveitável nessa perspectiva, ser utilizado politicamente quase que ao ponto de desvalorizar algo tão importante e essencial para o país? Como é que sentiste? Naturalmente, é uma tristeza global para qualquer cidadão, aquilo, portanto, que sabe, né? Que sabe qual foi o percurso deste projeto. Mas eu acredito no bom senso das pessoas, das instituições. Aquela foi uma fase de campanha. Vamos esquecer e tentar pensar naquilo que é de uma facto... fase de campanha, cada um quis trazer um pouco de si... Mas isso também tem riscos para os parceiros, tem riscos tremendos para os parceiros. Mas, passada esta fase, eu acredito que... Vamos ser sérios e dar instituições e tal. E falando das instituições, o Abílio concordará comigo que o poder atual poderia ter feito um maior uso do fator turismo no desenho da sua estratégia governamental e mesmo em termos do organigrama. Eu acredito do próprio governo. Exemplo, ou seja, dá mais destaque e mais visibilidade. Eu acredito que, por exemplo, uma secretaria de Estado, por exemplo, para a juventude, faria todo sentido. Mas no caso, por exemplo, do turismo, eu acho que o mais útil seria... turismo, desculpa, eu falei de turismo. Sim, mas no caso do turismo, eu acho que o que nos valorizaria agora em termos funcionais e orgânicos seria mesmo a criação de uma Agência Nacional de Turismo. Ou seja, um ente desconcentrado em que o diretor executivo, o secretário-geral, o que se quisesse, tivesse ampla autonomia para definir e dar continuidade a políticas e aos projetos e retirando um pouco isto da alçada exclusiva do poder político decisivo da altura, não é? Portanto, essa, não sei qual será a opção do atual governo, mas se fosse por essa via, seria para mim, do meu ponto de vista, mais do que uma Secretaria de Estado, seria a melhor notícia que o país poderia ter. Agora, para terminarmos... Uma secretaria, acho que sim. Faz sentido. Parece-me, enfim, que seria pertinente pensar-se nisso e executar sobre tudo isso, não é? Acho que seria mesmo importante. Para terminarmos, que isto senão ficamos aqui a tarde inteira a falar e nunca mais saímos daqui. A pergunta do milhão. Vais ser ou não candidato à presidência do MLCP? Fala-se, tem-se falado muito da tua candidatura e vais ter que ser rápido a responder a isso porque as pessoas querem saber se tu vais ou não ser candidato. Isso é que importa agora saber. Eu, neste momento, me posiciono como um pré-candidato. E já quer dizer muito. Sim, um pré-candidato porque, ao nível interno, está tudo por fazer, não houve marcação nem há uma calendarização para as questões do novo Congresso. De reflexão sobre os resultados eleitorais e até sobre as lideranças. Portanto, eu posso me posicionar como um pré-candidato. Porquê? Porque, feitas análises, consultadas as pessoas, ligadas ao partido principalmente, também à sociedade, porque nós fazemos política não só devemos, pelo menos, não só para o partido, mas sim para a sociedade. É bom que não caias no erro de só fazer política para o partido, porque esse erro custou muito caro a muita gente nessas últimas eleições. Então, feita esta análise, e não muito profunda, quando era necessário,
depois dos resultados e das questões todas que nós já sabemos, já foi várias vezes analisada nos vossos programas, e mesmo lá em Santo Tomé, por vários debates que houve, é quase como um consenso que é necessário que as forças que hoje estão na oposição mudem. E eu acredito que eu posso galvanizar e dirigir esta mudança. Vamos lá ver o que é o MLSTP, que é um partido normalmente associado a dinossauros. O que é que há de dizer, não é? Eu costumo dizer, nos encontros que eu tenho tido, costumo usar duas expressões. A primeira, é o respeito pelo passado. Todos temos que ter. Quando respeitamos o passado, todos temos que ter. Também devemos respeitar as pessoas que fizeram o passado, com os seus pró e os seus contra. E abraçar o futuro. Porque é ali onde está o país. Essa é uma grande verdade. Osvaldo Abreu, muito obrigado por ter estado aqui. Como vês, foi muito mais simples do que parecia de início. Não saia daí. Já a seguir temos as notícias da semana. E são estas as nossas notícias internacionais. O presidente moçambicano Armando Guebuza promulgou na quinta-feira o novo Código Penal do país, que, entre outras disposições, legaliza o aborto. Com a legalização do aborto, Moçambique torna-se um dos poucos países africanos em que a interrupção voluntária da gravidez pode passar a ser feita com consequências judiciais, cumprindo as novas disposições legais. A nova lei especifica que o aborto apenas pode ser feito em centros de saúde habilitados e por profissionais qualificados nas primeiras 12 semanas de gravidez, mas no caso de violação da mulher, esse período estende-se às 16 semanas. Fique agora atento às notícias que nos chegam de São Tomé e Príncipe. Evaristo de Carvalho e Levi Nazaré da ADI e Osvaldo Vaz do MLSTP-PSD são os 3 novos representantes da Assembleia Nacional eleitos para o Conselho de Estado, enquanto que Elísio Teixeira, da ADI, e António Monteiro Fernandes, do MLSTP-PSD, foram eleitos para integrar o Conselho Superior de Defesa Nacional. Ainda na sessão parlamentar desta sexta-feira, a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe aprovou o projeto de resolução de solidariedade para com Cabo Verde, na sequência da erupção vulcânica que assola a Ilha do Fogo. Aprovou igualmente a resolução sobre a composição do Grupo Nacional junto da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, bem como as resoluções da composição nacional junto da União Interparlamentar e junto da União Parlamentar Africana. Na próxima segunda-feira, os deputados da Assembleia Nacional regressam ao Parlamento para iniciarem a discussão sobre o programa do Governo e as grandes opções do plano. A saída do encontro com o primeiro-ministro Patrício Trovoada, o embaixador de Angola em São Tomé e Príncipe, Alfredo Mingas, declarou que estão reunidas todas as condições para os dois países caminharem para uma nova era de cooperação mais energética. Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro mostrou toda a abertura e todas as garantias de os nossos países poderem cooperar cada vez mais numa base de respeito mútuo, de vantagens recíprocas, e há todo um ambiente criado para que os nossos países, os nossos povos, os nossos empresários possam caminhar para uma nova era de cooperação muito mais ativa. Nesta altura estão em curso os preparativos para a visita de Patrício Trovoada a Angola. O expediente está em curso e muito brevemente nós teremos os resultados sobre a agenda do chefe de Estado angolano para receber o primeiro-ministro santomense. Será a primeira deslocação oficial de Patrício Trovoada enquanto chefe do governo santomense. É uma honra para o Estado angolano, aliás, as nossas boas relações justificam isso mesmo, e eu penso que já tem sido manifestado pelos governantes santomenses a necessidade de nós estabelecermos uma parceria estratégica, de maneiras que eu penso que este é um momento que realmente devemos aproveitar para fortalecermos a nossa cooperação em vários domínios. Angola e São Tomé e Príncipe acreditam numa nova era de cooperação com benefícios recíprocos. Bem, esta semana não tem sugestões a não ser desejar um Feliz Natal
a toda a gente que nos vê e que nos segue. Termina assim esta emissão. Pode ver e rever todos os programas nas nossas redes sociais. Aproveito para lhe desejar outra vez um Feliz Natal, quando consigo, no próximo sábado, às 18 horas. Eu sou a Abílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.